Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Por baixo deste manto ondulado de 35 hectares, espreitamos os últimos frutos da campanha de 2015. A safra arrancou no final de junho. A exposição solar e o declive acentuado da herdade do Rosal estão em sintonia com as necessidades de cultivo do melão. Nós temos aqui frutos ainda muito apetecíveis, frutos muito riscadinhos, com bastante peso, que é uma das características que os clientes gostam muito, os nossos consumidores. Portanto, nós aqui estamos com uma variedade que é o Dom Quixote, que é uma variedade que se adapta bem a esta época do ano. Portanto, nós fazemos esta variedade no início da cultura e no princípio da temporada e no final. Portanto, é uma variedade que se adapta muito bem e que no final consegue ter este aspecto. Portanto, a cama sempre muito amarelinha, fica com um aspecto muito vistoso. Desde os anos 90 que os meloais fazem parte da rotina de Luís Correia. Está a começar a ficar com os alinhavos bons. Vamos aguentar, vamos deixar ficar mais uns dias. Ele, em termos de fitossanitários, não necessita de mais nada, já dá para levar até ao final. Portanto, vamos deixá-lo aguentar a ver se ele ganha mais açúcar. Vamos retirar água, não sei, estão a regar quanto tempo agora? Pouco. Uma hora, dia sim, dia não? Pá, vamos tentar tirar a ver se conseguimos reduzir isso mais um pouco, até porque os dias agora são mais pequenos, já nos permite reduzir mais um pouco. Em 1989, o produtor fundou a empresa agrícola Planície Verde em nome individual. Anos mais tarde, formou a sociedade e enveredou pelo caminho do investimento. Há 5 anos, a produção de melão, meloa e melancia transitou do Ribatejo para os terrenos abrangidos pelo perímetro de rega do Alqueva. Conseguimos aqui dias mais quentes, uma maior uniformidade de temperaturas ao longo de todo o ciclo da planta. O risco de fazermos cedo aqui é menor porque há mais estabilidade nas condições climatéricas e isso foi um dos motivos que nos trouxe até cá abaixo e hoje temos praticamente toda a produção nesta zona e conseguimos aqui aumentar muito o brix do melão. Vejam lá os frutos rachados, queimados do sol, na ponha. E pequenos também não. Acompanhamento personalizado da plantação à colheita. Alexandre Pedro é o técnico de campo responsável pela monitorização das operações culturais. Olha este aqui, depois lá fora. Está rachado. Este formato também não vale a pena. Regista-se cada fase da campanha num programa informático. A rastreabilidade permite identificar e conhecer em detalhe o lote de campo da fruta que segue para o armazém. Quando se faz a colheita, apesar de confiarmos no trabalho dos nossos colaboradores, tenho sempre por norma vir abrir alguns melões para se fazer também o controle, para ver o seu estado de maturação. Como se pode ver, este é um melão completamente preenchido, onde a cavidade similar está completamente preenchida. Este seguramente deve ter 14, 15 de brix, que é o ideal, excelente. Que se comprova, está ótimo já para o consumo. É um melão ainda crocante e está excelente. Sabia que, ao incluir uma porção de melão à refeição, está a beneficiar do efeito revitalizante e anti-envelhecimento deste fruto? E que quanto mais amarela ou alaranjada for a polpa, mais beta-carotenos tem e mais antioxidante é? Analisemos à lupa como o aporte nutritivo é determinado pela arte de cultivar. Depois de germinarem em viveiro, os meloeiros são plantados à mão com um compasso de 1,20 m. Cobrem-se com uma manta térmica para prevenir o efeito das geadas. Cada planta dá entre 2 e 3 frutos, mas tudo depende do número de visitas dos insetos polinizadores. Esta cultura requer em média 10 voos por flor. Contratamos uma empresa de apicultores que nos fez um registro de toda a atividade das abelhas e os resultados que nós obtivemos foram muito positivos.
conseguimos, porque não foi só o colocar as abelhas, é a forma como nós colocamos as abelhas, a disposição, a quantidade. Nós até aqui já utilizávamos o recurso à apicultura, mas de uma forma não tão controlada como o fizemos este ano. O equilíbrio da plantação em modo de proteção integrada faz-se em parceria com os insetos auxiliares, de que é exemplo a joaninha. É uma predadora voraz de afídeos, vulgo pulgões, mas nem sempre os coleópteros carismáticos saem vencedores e é preciso atuar de forma preventiva. Consegue-se ver que se tinha efetuado um tratamento em tempo em que eles estão mortos, mas se não tivéssemos controlado, possivelmente não estaria só esta planta atacada, estaria muito mais em volta. Na envolvente permanecem os olivais extensivos típicos do Baixo Alentejo. Não existem meloais na proximidade. O isolamento das curcubitáceas contém a dispersão da mosca branca. É um dos visitantes indesejados da família que inclui a abóbora e o pepino. Elas, com o toque, consegue-se ver que elas estão aqui. São muito pequenas, não é? Muito pequeninas, mas efetivamente, como são muitas, fazem um aspecto menos bonito na planta. Portanto, aqui podemos observar aqui várias coisas nesta folha. Por exemplo, este é um pequeno ataque de oídio que está aqui, portanto todo este pozinho branco. Nós tentamos evitar a entrada dele com o uso de fungicidas, só que nem sempre é fácil, ainda para mais nesta época do ano, já começa a ser mais difícil o combate. Já a variedade lusíada é a mais resistente aos ataques deste fungo unicelular. O melão branco é um dos preferidos pelo consumidor português e adapta-se à colheita tardia. Podemos escolher, por exemplo, aqui um melão para verem, portanto vamos cortá-lo. Vamos ver que é um melão bastante pesado, é um melão que ainda apresenta alguma parte bastante riscado e consegue manter toda a apresentação que nós desejamos para esta altura do ano e em função do que é pretendido. Portanto, vamos abri-lo, vamos ver que este melão seguramente está em condições. Como podem ver, portanto, está junto a espevides bastante amarelinho. Portanto, este melão vai ser colhido dentro deste final desta semana. Portanto, toda esta parte vai ficar bastante amarelo, mas podemos verificar que já se encontra bastante doce. A produtividade por hectare ronda as 30 toneladas. O sistema de rega de fertirrigação, gota a gota, suplementa a composição química dos solos barrentos, naturalmente abundantes em fósforo. Nós utilizamos também bastante a matéria orgânica nos solos, localizamos-la, fazemos uma localização da matéria orgânica que fica disponível durante o ciclo da planta e facilita a assimilação de todos os outros elementos que estão no solo. Isso, potássio? Sim, potássio, cálcio, magnésio, portanto, todos os elementos que estão na terra que a planta, porque apesar de tudo, por vezes podemos ter elementos que estão na terra e podem não estar disponíveis para a assimilação. Temos que acompanhar ao longo de todo o ciclo da planta, porque nós por vezes somos induzidos em erro, verificamos numa determinada análise que o solo tem muito cálcio. O cálcio pode estar, mas pode não estar disponível e então temos que arranjar forma de o dar à planta de outra forma. No campo estão 30 graus centígrados, muito mais fresco no interior do caminhão climatizado com destino a Rio Maior. 20 mil quilos de fruta percorrem 250 quilómetros até à central de processamento, com capacidade para selecionar 15 toneladas de melão por hora. Nós investimos num calibrador que não tínhamos, que hoje é imprescindível para trabalharmos esta fruta. Apostamos na robotização também de todo o processo de paletização para evitar esforço dos trabalhadores, uma vez que
Lidar todos os dias com caixas que rondam os 20, 22 kg não é fácil. O melão da Planície Verde é distribuído nas grandes superfícies nacionais até meados de outubro. O volume de exportação representa 10%. Desafios futuros passam por colmatar o desperdício na fase final da produção e prolongar ao máximo a conservação do fruto em fresco. Criámos uma zona de armazenamento, que é uma cave que me permite armazenar uma quantidade muito grande de melões. Nós conseguimos pôr ali entre os 30 caminhões de fruta. Portanto, é bastante. Não é climatizada, mas é uma cave em que tem a extração de todo o etileno que a fruta vai libertando e está bastante arejada com a ventilação que colocamos e tem uma temperatura muito constante. Isso permite-nos aguentar. Temos feito alguns testes ultimamente e temos chegado à conclusão que podemos efetivamente guardar a fruta mais tempo. Em 2014, produziram-se 1.867 milhões de quilos de melão na Europa. Portugal ocupa o 5º lugar no ranking dos principais produtores europeus. Espanha representa 40% da produção. No território nacional, a fileira recupera de um período de quebra e vimos como práticas culturais modernas, associadas a uma estrutura de distribuição mais organizada, fazem a diferença. O Seleção Agricultura segue em busca de mais uma história de empreendedorismo agrícola. Contacte a nossa redação e jogue nesta equipa de distinção.